Então, eu não sou de um lar cristão. Os meus pais bem de família católica, né? Mas não eram praticantes. Os meus avós, até por parte paterna, eram bem praticantes, mas meu pai e minha mãe não. E então eu tinha uma babá, né? E essa babá, Dona Maria, Dada, chamada de Dada, ela era desde sempre cristã. Crente, a gente fala, né? Crente, evangélica. E ela me levava desde muito pequeno, porque eu acabei convivendo em casa depois só dos 4 anos, porque eu nasci com câncer. E eu fiquei no hospital até os 4 anos. Até os 4 anos? De 1 até 4. Não foi ininterrupto, mas eu ficava em casa 2, 3 dias e voltava pro hospital. Caramba. Porque Você lembra dessa época? Não tenho essa memória. Não tenho. Caramba. E a única memória que eu tenho, que a gente chama de primeira memória. Todo mundo tem uma primeira memória, né? Se você parar pra pensar, tu vai ter uma primeira memória, você também. É um quartinho de brinquedo dentro do hospital, que é onde meu pai às vezes precisava ir para casa ver meus irmãos, ficava 24 horas com uma cuidadora. E eu passava muito tempo nesse quartinho do hospital. E ali que eu aprendi a ficar de pé, ali que eu aprendi a andar. E então eu tenho essa memória, eu lembro do cheiro, eu lembro das coisas. E eu voltei lá, né? Depois de alguns anos eu voltei para conhecer onde eu fiquei. E o único lugar que não tinha sido reformado era esse quartinho. Então isso é muito pesado para mim. Então, eu com 18 anos, para 19 eu montei uma empresa. Acabei ficando milionário. Aquela história, lugar certo, pessoas certas. Empresa de quê? De comércio exterior. Comprava e vendia produtos. Você já era formado em comércio exterior? Não era formado em nada. Tinha 19 anos. Estava começando a faculdade. E acabei ganhando muito dinheiro mesmo. Eu alugava aeronaves, enchia de amigos, ia para cassino, fazer festa, bebida, bagunça. Tudo lícito. Não, tudo maravilhoso. Eu imagino Deus agradando a Deus, né? Com certeza. E aí, isso durou por algum tempo. E aí eu digo que um dia eu dormi rico e acordei pobre. E eu não acordei pobre porque eu não tinha dinheiro. Eu acordei pobre porque em menos de 2 meses eu devia mais de 11 milhões de reais. Caramba. Isso em 2006. Hoje nós estamos falando de 50, 60, 70 milhões. É uma dívida aos olhos humanos impagável. E aí começou o famoso processo, né? Uns chamam de deserto, processo, enfim. E isso durou. Só que eu era tão arrogante, gente, que eu falava que se Deus existisse, ele me copiava. Meu Deus. Eu falava que se Deus existisse, ele me copiava. Você falava isso pras pessoas? Falava. Ainda bem que não tinha tanta internet assim, senão você estaria... morto, né? Não tinha internet. Não, cancelado não. Talvez você teria virado aí algum coach. Ah, pode ser. Não vamos nem entrar nesse mérito, senão você me provoca, depois tu vai ficar bravo comigo. E aí começou o processo e tal, mas sabe aquela história da arrogância? Você quer identificar alguém arrogante? Eu digo que você vê como ele se comporta. Você pode ver que a pessoa arrogante usa a primeira pessoa do singular. Eu posso, eu sou, eu tenho, eu consigo, eu. Ela condiciona tudo à capacidade própria, né? Não a quem nos capacita. E eu achava que eu ia dar um jeito. Porque como eu já tinha ficado rico, eu vou dar um jeito de novo. E eu ficava achando que o Thiago era o cara, que o Thiago ia dar jeito, sabe? Até que um dia, eu digo que Deus olhou lá de cima e falou assim... Você não era cristão ainda nessa época, nem conhecia, não tinha... Assim, eu não gostava de crente, eu não gostava de cristão, eu não gostava de pastor, eu não gostava de igreja. A minha babá, minha mãe, o pessoal conta, que desde pequeno eu sempre fui espiritualizado. Eu não tenho muita lembrança disso. Eu ia na igreja, eu fiz tudo que a igreja católica entende, né? Fui batizado na igreja católica, eu fiz crisma, primeira comunhão, catequese, essas coisas todas. E não aprendeu nada, tipo eu fiz, mas... Não lembro de nada. Já aprendi, não lembro de nada. E aí, na verdade, o tempo passa, até que Deus me leva para o interior do Paraná, numa cidade, ver os amigos. Eu sem dinheiro, peguei dinheiro com meu pai e tal, em vez de ficar na casa do amigo, fiquei ainda num hotel, bem coisa maluca. Isso depois você estava devendo dinheiro? Já no processo, meses. E aí Deus me levou pro interior do Paraná, em Cascavel. E lá foi a primeira vez que Deus falou comigo. E aí Deus falou comigo lá. E eu tô resumindo a história, mas no livro, para não dar muito spoiler do livro, mas Entendi. Deus me levou lá. Lá Deus fala comigo, pela primeira vez, né? Deus fala da minha infância. Deus fala com 1, 2, 3, 4 anos. Eu estava contigo e tal. Começa a falar toda a minha vida, uma pessoa que nunca tinha me visto na vida. Através de uma pessoa. Através de um pastor. E Deus fala.
me entrega 3 palavras proféticas naquela noite, que alguns anos, dias e outras meses, semanas se cumpririam. E eu saio de lá, teoricamente nada mudou, e as coisas começam a acontecer de novo. Uma semana depois, eu sou convidado para ir em Balneário Camboriú, na casa de um amigo meu. Você saiu impactado com isso que eles tinham te falado? Sinceramente, não. Saí escandalizado. É diferente impactado e escandalizado. O que seria escandalizado? Eu tava escandalizado. Tipo, que absurdo isso. Da onde que alguém vai usar a boca... Tipo, o diabo... Porque o que o diabo faz? Ele tenta fazer que o natural sobressaia o sobrenatural. Então, como eu servia ao diabo, se olhar grosseiramente, é pesado, mas é isso... O homem sem Deus já o diabo, manifesta... E aí o diabo não deixou que aquilo entrasse da forma correta em mim. Aquilo entrou mais me escandalizando do que me transformando. E o tempo passa, uma semana depois, eu sou convidado para ir em Balneário, na casa de um amigo, eu vou, e no final de semana ele me oferece pagar alguma coisa minha. Ele falou assim, se você pudesse pagar alguma coisa, o que você pagaria? E na época, pra você ter uma ideia, eu tinha mais de 176 apontamentos no Serasa e no SPC. Eu tinha mais de 100 cheques sem fundos. O meu carro tinha busca e apreensão. Eu estava sendo despejado da minha casa. A minha situação estava precária. Eu dormia em casa com uma velinha acesa, para ninguém saber que eu estava em casa, para não acender a luz. Meu Deus. Eu tinha que esconder o meu carro na vaga de um amigo no prédio, para que o oficial de justiça, cobrador, síndico não me achasse. Você estava bem emocionalmente com tudo isso ou você estava arrasado? Eu não estava arrasado porque a minha arrogância me protegeu. Daí as pessoas falam, nossa, sim. Porque eu tinha tanta certeza que o Tiago ia dar um jeito, que eu não me abalava tanto. Quantos anos você tinha? Eu estava, nessa época, 20, 21. E nem se arrependia... Naquele momento, nada. Do que você tinha feito, gastado demais. Provavelmente o que você fez foi gastar mais do que você tinha. Nada, não tinha nada. Nenhum tipo de sentimento. Não adianta ser hipócrita. Nossa, não, mentira. Nada. Como que você entrou nessa dívida, então? É por causa da questão financeira. A questão não foi de gastar muito. Foi questões burocráticas. Teve uma mudança de lei na época e tal. E aí pararam alguns tipos de importação e foi acumulando. E quanto maior o volume de giro, menos tempo tu precisa para quebrar. As pessoas acham que é o contrário. Não. Me parou 1, 2 meses, a bola de neve e não recupera mais. Né? Então, 11 milhões na época é 50, 60 milhões hoje. É muito dinheiro. Sim. Muito. E aí eu fui para Balneário e lá, se meu amigo fala, o que você pagaria se você pudesse pagar? Aí eu falei, o meu carro. Porque parece que tira o direito de ir e vir e tal, né? Aí ele pega, chama o nome da esposa e fala, quanto você deve? Aí eu falei um valor bem mais alto do que eu devia, né? Mentiu ainda. Menti. E eu brinco até que tinha um pedágio, tinha um seguro, eu brinco, né? Só que a questão não era o valor, ele sabia que não era, ele escreveu o valor que eu pedi. Só que ele falou, só que pra você ter esse cheque, você vai ter que fazer uma coisa comigo. Eu falei, o que é? Ele falou, você vai ter que ir no culto hoje à noite. Era domingo isso. Aí eu falei, por esse dinheiro? Daí eu brinquei com ele, eu lembro. Não tem que sequestrar o pastor, fazer nada, é só ir no culto. Ele deu risada, não, é só ir no culto. Eu falei, peguei o cheque, guardei. À noite a gente foi no culto. Quando a gente chegou lá, ele era amigo do pastor. E ele tinha separado a primeira fileira. Quando a gente é amigo, os caras separam a frente. Aí eu falei, não. Parei no meio do corredor. Falei, peraí. O acordo era ir na igreja. Em nenhum momento estava dizendo que era para me sentar na primeira fileira. E eu fui sentar no fundo, no final. Porque quando você está nos lugares que você não quer, você já senta perto da saída. Quando eu fui no culto em Cascavel, a mesma coisa. Eu sentei na última cadeira. E eu chego lá no culto, eu brinco que o meu único erro foi que eu fui de vermelho. Vocês vão entender por quê. E o culto começa, era um convidado, ele era mineiro. E eu brinco que o sobrenome dele é Pentecostal. Ele rodopiava, falava em línguas, profetizava. Ele pregou 1h40 sem a banda descer do púlpito. O cara era muito pentecostal, baixinho assim. Eu não lembro o nome dele. E de repente ele para tudo. Para. E ele vira, era uma igreja de 2.000 lugares, muito grande, tem até hoje lá. Até fui pregar lá, se quando dá pra pregar na igreja, que aconteceu isso comigo. Fiquei muito emocionado, foi bem difícil de pregar. E ele vira assim, no fundo, fala, você, aí no fundo, levanta. Aí eu peguei e fiz assim, né? E cutuquei a mulher do meu lado, falei, tá te chamando. Dele, não, você de vermelho, levanta. Eu olhei na minha volta, tinha gente de preto, branco e cinza, só eu de vermelho. E aí eu levanto. Quando eu levanto, o que acontece? 2.000 pessoas viram para mim. Óbvio, né? E naquele momento, o pastor começa a falar tudo que o pastor de Cascavel tinha falado. Começa a falar da minha infância, só que dele faz uma coisa. Ele me confronta.
você é um covarde. Você não tem coragem de fazer. Porque uma das palavras de Deus era o quê? Peça o que você quiser, aonde você quiser, a hora que você quiser, sem restrição, que eu provarei que eu sou Deus. E eu não fiz nada disso. E naquele momento ele me confronta, você é um covarde na frente de todo mundo. Você não tem coragem de fazer porque você sabe que eu existo. E ele começa a me confrontar. E quem me conhece sabe como é que eu sou quando eu sou desafiado. Aí eu saí dali decidido a fazer isso. Eu falei, eu vou fazer, mas não porque eu achava que ia acontecer alguma coisa. Pelo contrário, que eu queria provar que nada ia acontecer, que Deus não existia. Eu digo que a minha arrogância em provar que Deus não existia me levou a encontrá-lo. E aí eu fiz, né, um propósito com Deus naquele dia. Aí eu liguei pro pastor de Cascavel, falei para ele. E aí o propósito era que o telefone tocasse 3 vezes na minha casa e parasse de tocar. Um determinado dia e determinada hora, né? E quando isso aconteceu, no dia que eu pedi, o telefone toca 3 vezes. Eu tô resumindo, obviamente. Toca 3 vezes. Só que eu vou ver, o telefone tá fora da tomada. O telefone tocou 3 vezes estando fora da tomada, naquele dia. E naquele dia eu tive um encontro com Deus. E encontrei Deus, 1 mês depois eu aceitei a Jesus. Passou mais 1 mês, eu fui batizado com o Espírito Santo. Isso em 2006, final de 2006. E aí eu me tornei aquele cristão apaixonado pela palavra. Eu lia muito a palavra. Só que eu não tinha ninguém para me direcionar, né? Naquela época, pra você ter uma ideia, o primeiro livro que eu li foi Apocalipse. Eu comecei do final. Né? E as dívidas? Então, e nada mudou. Nada. Eu tive encontro com Deus e nada mudou. As dívidas continuavam lá. Piorando. Cada vez piorava mais. Só que dentro de mim, as coisas tinham mudado. Sim. Eu comecei a ter medo. Comecei a ter temor. Eu comecei a entender que não tinha a ver comigo. Que não tinha mais a ver com o que o Thiago era capaz. E sim com as vontades de Deus. Com quem me capacita. E eu comecei a aprender isso. Isso durou alguns meses. Até que um dia Deus usou a boca da mãe de até um sócio meu. Na época ela era a tia do coque, sabe? Escola dominical, Assembleia de Deus. Ela começou a me discipular. E um dia Deus usou a boca dela e falou assim... Ela falou pra mim, Thiago, eu tive uma visão com você. Falei, qual visão? Ela falou, eu vi você dentro de um avião muito grande, indo para muito longe. Mais especificamente, Estados Unidos. E Deus manda eu te dizer que hoje ele decidiu mudar a história da sua vida. Só que a gente brinca, né, no cristão. Não testificou para mim. Não fez sentido. Por quê? Porque naquele momento eu tinha um visto americano negado, o meu passaporte estava vencido, eu não tinha dinheiro para ir na esquina e eu não falava inglês. Como é que Deus vai me levar para os Estados Unidos? Vai mudar a história? Só que no mesmo dia à noite, o pastor lá de Cascavel me liga. Fala, ô benção, ele me chama de benção. Ô benção, eu tive um sonho com você, uma visão. Falei, sangue de Jesus. Falei, o que você sonhou? Ele falou, sonhei que você estava dentro de um avião. E você voava para muito longe. E era os Estados Unidos que você ia. E no sonho, Deus mandava eu te dizer que ele mudou a história, que ele vai mudar a história da sua vida. No mesmo dia. 2 palavras idênticas de 2 pessoas que nunca conversaram e nunca se viram. Na época não tinha WhatsApp. Na época era mensagem de texto e ligação, 2007, 2006.